amigos da TV Profissão, eu sou o advogado Misael Caetano, mais uma vez, um programa Direito e Cidadania, aqui pelos canais da TV Profissão. Também aos amigos que nos acompanham pelo satélite, pela TV Lumen e também pelas redes sociais e pelo YouTube. Programa este feito com muito carinho para você aqui da TV Profissão e seus canais. Hoje, o tema a ser tratado, ele requer um certo cuidado, porque diz respeito à alimentação, né? Para quem nunca ouviu falar na transgenia, eu acho que todos nós, quando chegamos no nosso famoso segundo grau, hoje fundamental, médio, quando chegava nas análises biológicas lá de Mendel, dos genes recessivos, todos nós ficamos encantados. Também quando chegou em 2000 o projeto Genoma, mas infelizmente a ciência, ela nem sempre ela vem para o bem, às vezes ela vem também para que causa na sociedade uma certa perplexidade. Para falar sobre esse assunto que é organismos geneticamente modificados, os famosos OGMs, eu convidei o professor Valdir Isidoro Silveira, que é catarinense de Itajaí. Ele tem 78 anos, formado engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1971, é jornalista, mestre em tecnologia de alimentos e especialista em biologia do solo pela Universidade Federal do Paraná. Ele foi coordenador técnico e científico sobre micotoxinas e transgenia na Secretaria de Saúde do Paraná até março de 2006. E, por fim, foi diretor-presidente da Claspar, de 2006 a 2010, no então governo do Roberto Requião de Melo e Silva. Valdir, professor Valdir, meu amigo Valdir, com carinho que convido você para debater esse tema sobre organismos geneticamente modificados. Misael, é um prazer estar aqui no teu programa. Aliás, sem direito não tem cidadania, né? Foi muito bem escolhido esse mote do teu programa. Então é com prazer que eu estou aqui para conversar contigo e os telespectadores sobre um assunto que eu pauto da mais alta significância, que são a questão dos alimentos transgênicos. Ô Valdir, por que você escolheu ser engenheiro agrônomo? Olha, como o tempo é exíguo, vou ser rápido. Foi uma provocação que um amigo meu fez quando eu estava estudando em Porto Alegre e eu estava fazendo a refeição no RU, região universitária em Porto Alegre, e esse meu amigo soube que eu estava fazendo vestibular de medicina. Aí um dia eu falei, Valdir, tu tem 3 coisas que depõem contra ti para fazer vestibular de medicina. Tu é preto, pobre e subversivo. Pois é. Aí fui para Itajaí nas férias e eu rodei no vestibular, fiz 3 vezes vestibular para medicina. Fui reprovado, chegou um belo dia, tinha um jornal na banca lá em Itajaí, o Correio do Povo, que dizia assim, segunda chamada de agronomia. Eu voltei para Porto Alegre, fiz a segunda chamada e foi aprovado. Então eu entrei em cima de uma provocação e não me arrependi de ter escolhido a profissão de engenheiro agrônomo. Muito importante, né, Valdir, essa profissão, né? Importantíssimo. Valdir, o que vem a ser a biossegurança e o que são os organismos geneticamente modificados e quando surgiu esses estudos? A biossegurança ela é um estudo feito para detectar ou para sinalizar para a população, né, o que se está sendo produzido cientificamente, quais os danos, quais os benefícios sejam feitos. São normativas que a sociedade tem que fazer, que técnicos fazem, para detectar se tal organismo criado, tal produto que está sendo elaborado, ele tem segurança ou não para a população. Valdir, como é que está hoje essa questão da biossegurança? Nós temos uma lei de 2005 no Brasil. Como é que é feito essa fiscalização? Olha, eu tenho uma crítica a fazer isso, que é a CTNBio.
a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. A CTN-Bio, no meu entendimento, ela tem se prestado de meninos de recado das grandes multinacionais, das grandes empresas. Então, automaticamente, por quê? Os transgênicos que estão sendo aprovados, eles simplesmente levam em consideração simplesmente o trabalho feito pelas empresas. Eles não levam em consideração o trabalho feito pela sociedade, por organismos independentes que estão ali estudando e detectando problemas que acontecem. Então, nós temos que ter, no caso dos transgênicos, o princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? É tomar todos os cuidados em cima de um produto que está sendo elaborado e que não tem conhecimento efetivo, que é o caso dos transgênicos. Valdir, quais são os principais produtos hoje no Brasil que estão sendo geneticamente modificados? Esse trabalho mais é com a soja. A soja, por ser um commodity muito importante, que tem alto valor no mercado internacional, é o cargo-chefe da transgenia hoje, é a soja. Depois vem o milho. Em segundo lugar, depois vem já estão trabalhando com algodão, já estão criando variedades de transgênico de trigo, de feijão, mas o carro-chefe é a soja e o milho. Valdir, mas o que ocorre realmente? Como é que é feita essa modificação genética em laboratório nos produtos? Eu vou te dar um exemplo bem simples para que o telespectador possa encontrar. Quando nós falamos na enxertia, diz que tem o cavalo e a planta que vai ser colocada para dar a esse novo produto uma qualidade que se quer. Doçura, vamos dizer, numa uva ou numa laranja, né? Então, o que é? O que é a transgenia? No caso da soja, eles pegam as empresas, Syngenta, Monsanto, Bayer, Bayer e outras mais, eles pegam a soja de maior produtividade. E essa soja, ela é produzida pelo melhoramento genético convencional. Aquilo que te falou, levando em consideração a lei de Mendel, né? Melhoramento genético convencional. Então, pegam essa planta, que é a planta-mãe, eles simplesmente colocam nessa planta uma resistência ao herbicida. No caso da soja, o glifosato, o Roundup Ready, que é da Monsanto. Então, automaticamente, eles dizem que a planta transgênica ela tem equivalência substancial à outra. É claro que a planta-mãe, onde foi colocado a resistência ao herbicida, ela é produtiva, ela tem as suas características nutrimentais, então a planta transgênica vai ter as mesmas características. Outra falácia que ele diz que é mais produtiva. Não é a transgenia, não é a colocar resistência ao glifosato que vai dar produtividade. A planta que foi produzida pelo melhoramento genético convencional, ela tem produtividade. Então a transgenia dizer que é mais produtiva é uma mentira, é a falácia. Valdir, acho que foi o Thomas Malthus falou que o controle da humanidade seria feito pela falta de alimentos, né, que a população não teria alimentos. A pergunta que eu faço, a transgenia, ela tem aumentado ou ela tem diminuído a quantidade de produção de alimentos no mundo? Misael, eu ouvi essa frase, não sei de quem, que dizia que quem tem dinheiro come. Quem não tem, passa fome. Existe hoje alimentos para alimentar toda a população mundial. Só as pessoas passam fome que não têm direito para ter acesso aos alimentos. E a transgenia não está aumentando a produção de alimentos. A transgenia está aumentando o poder econômico dessas empresas que estão explorando os transgênicos. Eles diziam também, Misael, no início, que a transgenia ia acabar com o uso de agrotóxicos, com o uso dos venenos. Muito pelo contrário, aumentou o uso dos venenos. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês as falácias que eles fazem sempre. E igual o transgênico tem a mesma matriz ideológica que teve os agrotóxicos, os venenos, os defensivos, que eles chamavam. Então, nós quando combatimos o BHC, eles diziam que veneno para formiga, né? BHC usar para formiga e outras plantas. Eles diziam que nós éramos eco-chatos, eco-loucos, subversivos, comunistas, chamavam de tudo. Agora, vocês vejam que eu mostrei. O BHC, depois de tantos anos de uso, procura-se. Isso é um cartaz feito pela Secretaria da Agricultura do Paraná, com outros organismos apoiando.
E eu fiz uma montagem, nós vamos ter disso aqui, Roundup Ready, que é o glifosato. Daqui mais uns anos vocês vão ver esse cartaz aqui, de procura-se. Porque esse Roundup serve para quê? Para soja? É, a soja, principalmente a soja, é glifosato, né? Para combater. E por causa disso que eles ficam até chantageando emocionalmente as pessoas. E ninguém pode hoje, você só pode detectar se uma soja é transgênica ou não, se você colocar o glifosato, chegar na lavoura e colocar o glifosato. Aquela que morrer é a soja convencional. Ô Valdir, como é que funciona hoje o trabalhador, o produtor no Brasil, no interior do Brasil, no Mato Grosso, no Paraná, lá no Maranhão, no Tocantins? Ele compra essa soja transgênica e essa soja ele não consegue mais fazer reserva de... Não pode reservar a semente. A semente. É porque ela é patenteada pela multinacional. Então, se alguém tentar reproduzir essa semente, vai preso, vai ser processado. Isso aconteceu no Canadá, aconteceu nos Estados Unidos, muitas pessoas foram processadas. Quer dizer, eles acabaram com aquele direito que o produtor tinha. Mas o direito brasileiro acolheu também isso, Valdir? Hein? O direito brasileiro também acolheu esses... Sim. Aqui no Brasil também é a mesma coisa. Eles são policiados, essas empresas, eles têm gente no campo vendo se alguém está transgredindo essa norma. Ô, Valdir, então a Embrapa, que é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária e agronômicas, esses produtos que ela vem pesquisando no Brasil, então fica difícil deles implementar na nossa agricultura, Valdir? Eu não entendi bem essa tua pergunta, não. Por exemplo, a Embrapa, ela faz melhoramento genético em vários produtos. Faz, claro, justamente, é o que eu digo. Por exemplo, eles estão criando uma soja, um trigo lá para a região do Mato Piba, lá do Maranhão. Aí eles querem transformar esse produto em transgênico, aí eles compram ou pagam, né, um plus a mais para a Embrapa para usar esse produto. Eles usam o produto e transformam em transgênico. Mas aí o produtor brasileiro não pode pegar da Embrapa diretamente e usar. Não pode. Não pode. Lamentável. E foi uma pergunta muito boa que você fez, Misael, porque a questão da produção de semente. Eu fui diretor da APASEM, Associação Paranaense do Produtor de Sementes e Mudas do Paraná. E lá na década de 70, nós tínhamos quase 100 produtores e comerciantes de sementes. Hoje eu te garanto que tem no máximo uns 30, talvez nem chegue isso. E a maioria são as cooperativas, né? Porque não é mais negócio o cara produzir semente, porque ele não tem condições, está tudo patenteado. E são caras, Valdir, essas sementes? São caras sementes. Muito caras. Valdir, as plantas transgênicas podem fazer mal à saúde humana? Os estudos já estão... Olha, existem estudos, eu trouxe aqui alguns trabalhos, alguns nomes de gente que faz estudos já que detectaram um problema. Por exemplo, pesquisas feitas pela doutora Eliane de la Grave, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é uma veterinária, ela fez um trabalho com rato Vistar e nesse estudo, nas conclusões, causava doença, problemas no sistema endócrino, no sistema reprodutivo. Quer dizer, se isso causa nos ratos esses problemas, causa no ser humano também. E outra questão, que são cancerígenos, porque esses produtos são cancerígenos, causam câncer à vontade. Valdir, são os chamados organos clorados, fosforados? Organos clorados, fosforados, né? Foi aquilo que eu pensava, quando o caso causa o mesmo dano que causa um BHC, que causa um DDT. Então, isso aí, eu tenho aqui uma relação que eu trouxe para te mostrar aqui, de estudos, cientistas pesquisaram estudos sobre os danos à saúde humana causada pelos transgênicos. É o Jean-Pierre Berland, da França, a Diabetics International Foundation, estava esquecendo, que é dos diabéticos sobre a insulina transgênica, detectou 3 insulinas que estão causando dano aos diabéticos. Quais danos, Valdir? Né? Danos, quer dizer, aumenta ali a quantidade do açúcar no sangue, né? Em vez de curar, está causando problema. E se alguém quiser duvidar, que entre num site da Diabetics International Foundation. Tem uma chinesa, a Oh Van Mei, que fez trabalhos também
Tem o Jeffrey Smith, que eu trouxe aqui na Escola de Governo, durante o governo do Roberto Requião, que lançou um livro, Roleta Genética. Ele veio aqui dar uma palestra no governo, que lançou um livro que tem, assim, uma infinidade de estudos de danos causados pelos transgênicos. Tem o Gilles Eric Seralini, que é francês. Tem uma russa, a Irina Yermakova. Tem o Arpad Putzai, é um inglês, foi muito perseguido na Inglaterra pelos trabalhos que ele fez. O Clodoaldo Pavan, aqui, que é contra os transgênicos, um pesquisador nosso, um cientista nosso. A paranaense, a doutora Glacipa Zancan. Tem a italiana Manuela Malatesta, da Universidade de Urbino, na Itália. Tem o Jorge Caservi, lá da Universidade de Buenos Aires. Todo esse pessoal fez trabalho, quer dizer, criticando veementemente os danos que os transgênicos vão causar e já estão causando à saúde humana. Só que ninguém identifica, Misael. É que eu ia falar no final, vou aproveitar agora essa deixa eu falar. Os nossos médicos, não existe a cadeira de toxicologia na universidade, nas faculdades de medicina. Então, eles não conseguem detectar danos causados pelos agrotóxicos, isso aí, porque eles não estão especializados nisso, não tem. Tem que ter uma disciplina de toxicologia nas nossas universidades para capacitar os médicos a detectar problemas causados pelos agrotóxicos. Ô Valdir, você falou do glifosato, que é um organo fosforado, um organo clorado, né? Sim. Qual é a relação dele com a questão da diminuição de espermatozoides? Estudos Então foi esse que eu falei da doutora Eliane Delagrave, né? Que justamente detectou que causa problema na produção de espermatozoides. Está provado isso aí? Está provado isso aí, está provado. E né? Uma tese de doutorado da doutora Eliane Delagrave. Ô Valdir, no Brasil, o milho também, nós também temos milho também geneticamente modificado, Sim, né? Além do híbrido, tem um geneticamente modificado. Eu ia falar muito do milho. O que vem a ser o milho híbrido? Não, é uma técnica, no caso, né, diferenciada do convencional, né, em que você produz um milho que ele, vamos dizer assim, que ele não pode depois ser reproduzido. O agricultor todos os anos tem que comprar um milho porque esse milho ele se torna não nasce, Valdir? Ele se plantar um milho híbrido depois aquele que ele colheu, no caso, ele não nasce. Valdir, quando se compra uma semente geneticamente modificada, por exemplo, vamos dar exemplo, milho no Brasil, que se vende muito milho. Aquela semente, ela só nasce uma vez ou ela pode nascer novamente? Não, eles têm... Se o agricultor separar, por exemplo, eu planto 100 alqueires de terra, eu pego 2 alqueires e separo para Eles criaram, semente. As multinacionais criaram uma técnica chamada Gene Terminator, que ele não permite que a planta que o agricultor, se tu plantou um milho, depois tu quer plantar novamente, usar a semente, ela não vai nascer. Não nasce. Porque ela tem esse Gene Terminator. Perigoso isso para a humanidade, né, Valdir? É perigoso, está prejudicando o direito do agricultor, que ele guardava no seu paiol a sua semente da soja, do trigo, do feijão. Os povos originários dos índios, né? Os índios guardavam isso para depois não multiplicar livremente. Quer dizer, as multinacionais, elas estão, vamos dizer, proibindo o agricultor de exercer o seu direito de reprodução do seu material. Então, Valdir, no Brasil, para se acolher um produto geneticamente modificado, tem que passar pelo Conselho de Biossegurança, é isso? Pela biossegurança. Eles estão liberando esses produtos geneticamente modificados. É a CTN-Bio que está... o Conselho Nacional, né? É a Comissão Nacional de Biotecnologia. Que nasceu pela Lei de Biossegurança de 2005. Né? 2005, justamente. E tem o Conselho Nacional e o Conselho Técnico. E o Conselho Técnico. É o Conselho Consultivo. Dá muito trabalho para você liberar uma semente geneticamente modificada no Brasil? Olha, tem que fazer um estudo exaustivo, né? E, infelizmente, ele se baseia no trabalho, no estudo que a multinacional manda para a comissão analisar. Porque se fala muito
que os herbicidas vêm causando mortes das abelhas no mundo. É verdade isso? É verdade, é verdade. Tem trabalhos feitos na Alemanha, tem na própria Argentina, tem no Canadá, causando dano às colmeias, né? Que as abelhas, por causa do veneno, elas são atingidas na sua forma de se movimentar, elas saem da colmeia, depois não conseguem voltar. Né? Quer dizer, ela atinge, né, essa capacidade das abelhas tem de voltar ao seu local, né, de origem. Valdir, é verdade que sem abelhas não há alimentos no mundo? Claro, a abelha é responsável para fazer a polinização da maioria das espécies de alimentos, de frutíferas, tudo. E o Einstein tinha dito, se destruírem as abelhas, vão destruir a humanidade. E isso está acontecendo. Quem falou? O Einstein? Einstein. O Einstein falou isso. Albert Einstein. Albert Einstein. É. O Valdir, a questão também dos geneticamente modificados está chegando também nos animais também, Valdir? Está chegando nos animais. Frangos, então, eles já estão trabalhando com isso aí, né? Na bovinocultura, né? Na suinocultura. O que pode ocorrer, Valdir, com isso aí? Eu acho que boa coisa não pode ocorrer, sabe? Boa coisa não pode ocorrer. Esse tempo atrás eu vi um boi geneticamente modificado que eles trabalhavam os genes de cada parte do corpo. Você chegou a ver aquela foto, Valdir? Não, não vi não. Não viu, não. Não vi essa foto, não. A figura é esquisita, viu? A imagem... Valdir, e a longo prazo, você acha que a espécie humana pode sofrer algumas mutações? Eu creio, viu? Creio plena convicção que a longo prazo nós vamos ter sérios problemas. Porque essas coisas, os malefícios desses venenos, dessas novas tecnologias, elas não vêm da noite para o dia. Isso prazo. Foi igual o caso, o BHC, o DDT, lá no início não estava causando dano nenhum. Os danos vieram depois. Você vê aqui, hoje, antigamente, Nezé, eu estou com 78, você deve estar com 60, não sei ou menos, não tinha criança com câncer. Hoje você vai ali no Angelina Carão, aqui em Curitiba, tem uma ala só de criança com câncer. De onde é que está vindo isso aí? Dos alimentos que estão sendo consumidos, das papinhas do leite materno, porque o veneno, ele se acumula no tecido gorduroso. E o leite materno tem alto teores de gordura. Então você vê, de onde é que vem esse câncer? Da comida que a mãe está comendo, né? E a criança... Então você acha que o princípio da precaução, da cautela não está sendo... Não está sendo utilizado, não está sendo levado em consideração. Por que eles não querem que chamem de veneno, de pesticida, de herbicida? Eles querem que chamem de químico, de produto químico? Por que eles querem? Pela lei de biossegurança para as suas... Não, claro, eles querem maquiar, né? Eles querem maquiar, ou não querem que a população fique alerta a esse respeito. Tanto é que quando nós pregávamos que isso tinha que ser etiquetado, né? Esses produtos, tinha que ter identificação, eles foram contra. Se você produz algo que você diz que é bom, que não vai fazer dano à saúde, não vai causar problemas nenhum ao ser humano, você não pode negar que ele seja identificado, né? Então você tem que identificar para as pessoas saber que aquilo é um transgênico e que aquilo causa risco e ela vai optar se vai comprar ou não vai, que era a rotulagem, né? Eles foram contra a rotulagem. Valdir, o tempo passa muito rápido. Eu queria que você falasse rapidamente sobre os seus livros publicados. Eu estou devendo para ti, Mesa. Eu era para mim trazido para ti os 3 livros que eu fiz, mas como a gente se encontra todos os dias, eu vou te presentear. Eu publiquei Escritos de Resistência, 4 décadas de reflexão, que foi diversos artigos que eu escrevi na imprensa do Paraná, na imprensa do Rio Grande do Sul, na imprensa de Santa Catarina, de São Paulo, de Pernambuco. Eu fiz um apanhado daquilo e fiz esse livro. E o outro é Variedades do Cotidiano, um enfoque dialético, que foi censurado pela Secretaria de Cultura do Paraná. Por causa de umas críticas que eu fazia ao ACM, um monte de gente, elas ficam aí, e que uma vez eu até usei o termo, meu pai dizia que lugar de traidor é na forca. Então eles disseram que eu estava pregando enforcar as pessoas. Não, isso é até histórico, né? E o outro livro? Né? E o outro livro é sobre os transgênicos. O transgênico, o título Transgênicos, a semente que Deus não criou.
Por isso, porque eu pedi para um motorista meu, quando eu estava na classe PAC, ele era da Igreja Quadrangular, eu disse, Júlio, você me traga, você encontra na Bíblia algo que eu possa usar contra os transgênicos. Aí ele veio e trouxe lá um versículo de Gênesis e outro do Levíticos que encalha. Então, por causa disso que eu usei, ali diz que você não pode misturar espécies de animais diferentes. É isso que eles estão fazendo. Uma prova é o burro, né, Valdir? É? Uma prova é o burro, né, Valdir? Porque é estéreo, né? Então, vocês veem, então, está ali na Bíblia já diz. Tanto é que eu usei num programa de televisão uma vez, e num debate que eu fiz em Guarapuava, eu saí com a Bíblia debaixo do braço, os caras disseram, quer que o Valdir aí, que não acredita em nada, não está andando de Bíblia? Eu disse, olha, eu sou coerente. Eu podia muito bem usar a Bíblia para ser a favor dos transgênicos e contrariar, né, muitas ideias aqui, mas eu não vou usar. Eu quero que vocês sim. Aí eu perguntei quem era católico, quem era protestante, quem era sabatista, quem era... Todo mundo levantava a mão aí, quem era ateu, quem não era. E eu disse, vocês que acreditam na Bíblia, vocês têm que cumprir que a Bíblia é um código ético. Se vocês respeitam o código ético de vocês não podem ser a favor dos transgênicos. Valdir, muito obrigado. Foi de grande utilidade a tua participação. O assunto ele é controverso. A sociedade, infelizmente, não discute esses temas, mas o programa Direito e Cidadania irá discutir temas controversos na sociedade. Muito obrigado a você que me acompanhou aqui pela TV Profissão, você que me acompanhou pelo satélite, pela TV Lumen e também você que me acompanhou pelas redes sociais. Muito obrigado. Mais um programa Direito e Cidadania aqui pela Super TV Profissão, canal 13. Um abraço e até o próximo programa.